Há lugares onde o silêncio não significa paz. Florestas onde o som do vento parece sussurrar alertas que poucos conseguem escutar, e onde os passos que você ouve, mas não vê, dizem mais do que 1000 palavras poderiam dizer. Existem lugares que parecem intocados pelo tempo, espaços vastos onde o som dos motores se mistura ao canto dos pássaros e ao farfalhar das folhas antigas. Rampart Range é um desses lugares. Daniel O'Neill é um youtuber britânico conhecido por seu canal English Woodsman. Há quase 10 anos ele compartilha vídeos de suas experiências em acampamentos selvagens, furtivos e imersos nas florestas do Reino Unido. A maioria das postagens segue um ritmo tranquilo, Daniel testando equipamentos de campismo e explorando paisagens naturais, enquanto divide com seus seguidores os detalhes dessas jornadas solitárias. Mas em agosto de 2023, uma de suas aventuras tomou um rumo inesperado e perturbador. Nesse vídeo específico, Daniel partiu para uma região arborizada chamada The Woodlands, próxima de onde mora. No início, tudo transcorre como de costume. Ele caminha entre as árvores, conversa com seus inscritos, colhe algumas frutas silvestres e mostra pontos de interesse ao longo da trilha que o leva até o local onde planejava montar seu acampamento. Alguém esteve aqui, tem muito lixo por aqui. Sim, eu poderia ficar com isso. A gente se acostuma com isso, né? Em diversos momentos do caminho, ele repara em sinais de atividade recente, pegadas no solo, embalagens e restos de lixo deixados por visitantes anteriores. Esses indícios o fazem refletir sobre quem poderia ter passado por ali nos últimos dias. Vou sair na sexta, mas vou viajar no sábado, então terei um longo trajeto. Então não queria estar cansado, né? Vai chover na sexta também. E acampar na chuva é bom. Sobre o orçamento. Ok, olá. A trilha parecia mais movimentada do que o habitual, e isso o deixou com uma sensação incômoda. Após aproximadamente 20 minutos de caminhada, Daniel encontra uma clareira apropriada para passar a noite. Ele decide se acomodar ali mesmo, encosta-se em uma árvore, prepara uma refeição simples, macarrão instantâneo, e continua conversando com a câmera enquanto desfruta do jantar. Até então, tudo segue num tom sereno, mas por volta dos 25 minutos de gravação, algo começa a mudar. No silêncio da floresta, passos se tornam audíveis, passos firmes, humanos. There's that noise again now. Hello. Hello. You got a bit of that. There's nobody here. Eles parecem vir de trás dele, acompanhando seus movimentos à distância. Daniel se vira imediatamente, varrendo os arredores com o olhar, mas não vê ninguém. O mais inquietante é que assim que ele se movimenta, os passos cessam de forma abrupta, como se a presença invisível soubesse exatamente quando parar. Esse comportamento estranho adiciona uma tensão silenciosa à cena. Nos minutos seguintes, Daniel tenta manter a compostura. Continua sentado, bebe seu café, termina sua refeição e finge que nada está errado. Mas por dentro, algo mudou. A floresta, antes acolhedora, agora parece cheia de olhos. E a atmosfera vai ficando cada vez mais pesada à medida que a luz do dia começa a desaparecer no horizonte. I'm too unsettled. I'm nervous. I've done camping like this loads of times. I think I'm gonna go find somewhere else to get this bivvy set up. But I'm leaving this spot. Pouco tempo depois, os passos retornam, mais altos, mais próximos. O som de alguém ou algo se aproximando lentamente. A essa altura, qualquer pessoa sensata teria recolhido suas coisas e ido embora sem pensar duas vezes. Mas Daniel permanece.
enfrenta a inquietação e tenta manter a calma. Ele se convence de que pode estar exagerando, que talvez sejam apenas ruídos normais da floresta. E, surpreendentemente, por alguns minutos, parece até que ele consegue esquecer o que ouviu. Ele volta a focar em pensamentos mais leves, afastando o pânico. Mas quando a noite cai por completo, o som dos passos volta, insistente, implacável. E dessa vez, ele não consegue mais ignorar. A tensão chega ao limite. Daniel finalmente admite para si mesmo que não está seguro ali. Seu tom muda. Ele reconhece que não está disposto a arriscar sua segurança, que não se importa se for chamado de covarde por abandonar o acampamento. O medo venceu, e com razão. Com os nervos à flor da pele e um pressentimento ruim crescendo em seu peito, ele decide desmontar tudo e procurar outro local para passar a noite. Era hora de sair dali. Não há como afirmar com certeza o que estava provocando os sons. Mas o fato é que os ruídos eram assustadoramente parecidos com passos humanos, e não com o movimento de um animal comum. A hipótese de ser alguém o seguindo na floresta se torna uma possibilidade real, e isso é extremamente perigoso. Afinal, num ambiente tão isolado, não se pode confiar nas intenções de quem se aproxima sorrateiramente de um campista solitário. Alguns poderiam sugerir que talvez fosse apenas um animal, mas até isso é improvável. O próprio Daniel comentou que o solo estava úmido, o que abafaria o som de patas sobre a grama. E além disso, muitos espectadores nos comentários do vídeo levantaram um ponto importante. Nenhum animal caminha de forma tão firme, rítmica e intermitente como um ser humano. Os passos pareciam deliberados, como se alguém estivesse tentando se aproximar com cautela e controle. No fim das contas, Daniel tomou a decisão mais prudente: ir embora antes que algo pior acontecesse. A região de Rampart Range, por exemplo, nas montanhas rochosas do Colorado, é quase totalmente composta por terras públicas, dentro da Pike National Forest. Durante o verão, o local se transforma em um verdadeiro paraíso para quem ama a natureza. Motociclistas exploram as trilhas sinuosas e os visitantes aproveitam ao máximo o ar puro e as paisagens de tirar o fôlego. Essa parte do Colorado é um refúgio para os aventureiros, mas, longe das trilhas e das montanhas, é bom lembrar, no mundo digital também precisamos de segurança, e ela começa cuidando dos nossos dados. Nos últimos anos, uma tendência sombria e alarmante começou a emergir nas trilhas utilizadas por motociclistas. Pessoas têm amarrado fios invisíveis entre árvores exatamente na altura da cabeça. E o objetivo parece claro: causar ferimentos graves ou até mesmo fatais. Em 2019, um alerta sobre esse tipo de armadilha foi publicado no Facebook. O que mais chocou os leitores foi o relato do autor. Um amigo de um de seus alunos do ensino médio perdeu a vida após colidir com um desses fios tensionados durante um passeio. A comoção foi imediata. Nos comentários, as pessoas expressaram revolta e indignação, dizendo o óbvio: esse tipo de ação não é apenas cruel, é criminoso e deveria ser tratado como tentativa de assassinato. Mas os sinais de alerta já estavam aparecendo antes disso. Em 2017, 2 motociclistas registraram e publicaram no YouTube um vídeo de um fio semelhante esticado sobre a trilha. Por pouco, não foram atingidos. Foi uma experiência assustadora, uma armadilha quase invisível que poderia ter resultado em consequências trágicas. Embora existam casos em que fios são pendurados em áreas de acampamento ou propriedades rurais para funções inofensivas, como estender roupas, o contexto muda completamente quando esses cabos são posicionados deliberadamente no meio das trilhas. Não há ambiguidade nesse tipo de ação. Trata-se de uma armadilha intencional pensada para machucar. As motivações por trás disso não são claras. Alguns sugerem que esses atos vêm de moradores incomodados com o barulho constante das motos, ou talvez de pessoas irritadas com o tráfego nas áreas próximas às suas terras. Mas nenhuma dessas justificativas explica ou justifica esse tipo de maldade. Estamos falando de vidas em risco. Infelizmente, casos de motociclistas e até condutores de motos de neve feridos ou mortos por essas armadilhas não são raros. E o pior, muitos desses criminosos permanecem impunes. A esperança é que medidas mais rígidas sejam adotadas para impedir que essa prática continue e que os culpados sejam responsabilizados à altura da gravidade de seus atos.
atentos. Esse tipo de comportamento só reforça o quão vulneráveis estamos em ambientes que deveriam representar liberdade e aventura. E para quem vive próximo a áreas de mata, essa sensação de ameaça pode ser ainda mais intensa. Em dezembro de 2014, por exemplo, um usuário chamado Wildfire21 compartilhou um áudio no YouTube. A gravação foi feita por volta das 2 da manhã na floresta atrás de sua casa. Ele relatou que os sons vinham do interior da mata, e o que se ouve naquele áudio é, no mínimo, perturbador. No início, era difícil entender o que exatamente estava sendo capturado naquele áudio sombrio. Uma voz infantil gritava ao longe, em meio à escuridão da floresta. Mas à medida que os ouvintes prestavam mais atenção, algo ainda mais perturbador emergia do fundo da gravação. Além da voz de uma garota jovem aflita, era possível ouvir uma outra voz, masculina, sutil, mas presente. E ainda, como se não bastasse, havia uma terceira, mais grave e abafada, como se dissesse algo como "onde você está?". Essa combinação de sons criou um clima de mistério sufocante. Nos comentários, o áudio gerou uma avalanche de teorias. Muitos apontaram que aquela gravação parecia registrar algo sinistro acontecendo nas profundezas da floresta. Os gritos foram capturados por volta das 2 da manhã, em pleno mês de dezembro, em uma noite de frio cortante, longe de qualquer sinal de civilização. O mais inquietante é que o autor da gravação afirmou que, após aquela noite, passou dias monitorando as notícias, procurando por qualquer explicação, mas nenhuma resposta veio, nenhum desaparecimento, nenhum crime relatado, nenhum incidente que explicasse aqueles sons tão angustiantes. Fica no ar a dúvida que mais assusta: o que exatamente foi registrado naquela noite? Porque o autor decidiu gravar e postar o áudio ao invés de ligar imediatamente para a polícia diante de uma voz feminina claramente em perigo. Não há informações suficientes na descrição do vídeo para sabermos o que ele realmente fez, se notificou as autoridades ou se apenas compartilhou o acontecimento com a internet, esperando que alguém ajudasse a juntar as peças. Tudo o que podemos fazer é torcer para que, seja lá o que tenha acontecido, tenha se resolvido sem tragédia. Mas considerando a intensidade dos gritos e a atmosfera absolutamente estranha do áudio, é bem possível que essa seja mais uma história que jamais teremos como confirmar por completo. Em outro episódio igualmente desconcertante, a protagonista foi Lisa, uma coach de vida e youtuber que compartilha seu dia a dia viajando sozinha pelo país em sua van. Em uma tarde qualquer de 2022, ela havia estacionado à beira de uma estrada, com a lateral do veículo aberta, enquanto preparava o jantar. Era um momento rotineiro até que tudo mudou. Um homem desconhecido e de aparência suspeita surgiu do nada. Sem pedir permissão, ele enfiou a cabeça dentro da van e começou a fazer perguntas em francês, uma língua que Lisa não compreendia. Ela explicou que não falava francês, mas ele insistiu, puxando um aplicativo de tradução para tentar continuar a conversa. A situação rapidamente se tornou desconfortável. Lisa não tinha interesse em interagir com aquele homem. Ele havia invadido seu espaço, rompido todos os limites do respeito, e parecia não perceber. Depois de alguns minutos observando o homem tropeçar no aplicativo enquanto tentava se comunicar, ela tomou uma decisão. Fechou a porta da van e também puxou a cortina, deixando claro que queria distância. Ele acabou de se aproximar ainda mais, impedindo-me de sair e avançar. Por favor, vá embora. Você é suspeito. Pessoa suspeita, por favor, saia. Mas a situação ficou ainda mais bizarra. Mesmo após o encerramento abrupto da conversa, o homem permaneceu do lado de fora, na chuva, por mais de meia hora. Ele ficou em pé ao lado da van, ainda mexendo no celular, aparentemente tentando mandar mais mensagens por meio do tradutor.
Era como se ele simplesmente não entendesse ou ignorasse os sinais óbvios de que sua presença era indesejada. Lisa registrou tudo, a tensão, o medo silencioso de estar sozinha e vulnerável. Em certo momento, ela chegou a sussurrar desesperada: "Ele está mais perto, eu não consigo sair, eu não posso ir para frente. Por favor, vá embora." Felizmente, naquele caso, a história não terminou em tragédia, mas poderia ter. São esses momentos aparentemente pequenos, como gritos perdidos na noite ou uma aproximação invasiva, que muitas vezes carregam o peso de um perigo invisível, um perigo que nem sempre conseguimos nomear, mas que está lá. Com uma atitude cada vez mais sinistra, o homem passou a se esconder entre os arbustos, observando Lisa de longe como se acreditasse estar invisível. À medida que o sol começava a desaparecer no horizonte, ela não tirava os olhos dele, atenta a qualquer movimento que indicasse uma nova aproximação. Mas em vez de ir embora, o homem começou a mover o carro repetidamente, reposicionando o veículo de modo a bloquear as possíveis saídas da van de Lisa, cercando-a com um silêncio incômodo. Essa perseguição passiva, quase calculada, durou mais de 30 minutos. Ele parecia determinado a manter a visão do interior da van a todo custo. Eram 7 da noite quando a tensão atingiu o limite. O céu já escurecia e Lisa se via encurralada. Até que, por sorte, uma família chegou ao local com um trailer e estacionou logo atrás dela. A presença inesperada de outras pessoas finalmente trouxe um pouco de alívio. O homem, então, saiu do local, mas não por muito tempo. Cerca de 3 horas depois, já no meio da madrugada, ele retornou discretamente para verificar se Lisa ainda estava ali. Quando notou que a família do trailer também permanecia no estacionamento, foi embora de novo, dessa vez para não mais voltar. Na manhã seguinte, Lisa partiu cedo, sem nunca mais ver o homem. É impossível saber com certeza quais eram as reais intenções dele, mas tudo em seu comportamento indicava que não eram boas. O único ponto claro em toda essa situação é que a chegada daquela família foi o fator decisivo que impediu algo possivelmente muito pior de acontecer. Em maio de 2014, um usuário do Ingor publicou um relato curioso e inquietante. Ele havia viajado até o norte da Alemanha para visitar um amigo de infância. Durante a visita, o amigo lhe contou sobre um conjunto estranho de canos metálicos que se erguiam do solo no meio da floresta, parecendo pequenos periscópios enferrujados. Ele e seus irmãos costumavam brincar ao redor desses tubos quando eram crianças e sabiam que havia antigos bunkers escondidos sob o local. Mas seus pais nunca permitiram que se aproximassem, por medo do que poderiam encontrar ali embaixo. Movidos pela curiosidade que carregavam desde a infância, os dois amigos decidiram aproveitar a visita para finalmente explorar o local. Seguindo por uma trilha em meio às árvores, encontraram a entrada do bunker, coberta por uma tábua de madeira solta, facilmente removida com a ajuda de um pé de cabra. Assim que entraram, foram tomados por uma atmosfera fria e opressiva. Corredores longos e estéreis, parecidos com os de hospitais antigos, se estendiam por centenas de metros sob a floresta. Conforme se aprofundavam nos túneis, começaram a notar marcas de presença humana. Pichações às paredes, sinais de que outros exploradores já haviam estado ali. Mas o que os gelou foi uma parede mais ao fundo, coberta por grafites com a palavra Hilfe, ajuda, em alemão, repetida diversas vezes. Poderia ter sido apenas uma brincadeira de mau gosto, mas, dada a atmosfera claustrofóbica do lugar, era impossível não imaginar algo mais sombrio. Continuando a exploração, se depararam com outra inscrição ainda mais perturbadora. Hallo Satan, ich liebe dich. Aquilo já ultrapassava o limite entre o bizarro e o inquietante. Ainda assim, decidiram seguir, explorando por horas aquele labirinto subterrâneo. Encontraram máquinas antigas, quartos alagados, corredores apertados que levavam a becos sem saída, mas nada tão marcante quanto os grafites encontrados mais cedo. No fim, saíram em segurança,
e nunca mais voltaram ao bunker. Mas o mistério do local permaneceu com eles. Uma lembrança que continua assombrando, não só pela estrutura em si, mas pela sensação de que algo muito errado havia acontecido ali. Ou ainda acontecia. No verão de 2016, começaram a surgir relatos preocupantes vindos de uma trilha popular em uma reserva montanhosa em Wayne, Nova Jersey. Hikers e ciclistas começaram a encontrar armadilhas perigosas escondidas ao longo do caminho. Tábuas com pregos virados para cima, fios de arame farpado disfarçados entre folhas, garrafas quebradas cuidadosamente posicionadas atrás de troncos ou pedras. À medida que os casos aumentavam, a polícia entrou em ação. Emitiram alertas à população pedindo cautela e, inclusive, organizaram mutirões para limpar e inspecionar a trilha. Não havia dúvida. Aquelas armadilhas tinham sido colocadas com o único propósito de machucar alguém. Não era negligência, era intencional. O mais preocupante era o grau de preparação. Alguém havia ido até ali com tempo, planejamento e a clara intenção de causar dano. Felizmente, ninguém chegou a se ferir, mas o risco era real e alto. A investigação apontou para uma possível explicação: um antigo conflito entre caminhantes e ciclistas. De acordo com moradores locais, as tensões entre os dois grupos vinham se acumulando há anos. Ciclistas aceleravam pelas trilhas sem avisar, causando sustos e acidentes. Por outro lado, caminhantes cobravam mais respeito e segurança. A disputa se intensificou, mas ninguém esperava que chegasse a esse nível. Apesar das suspeitas, os responsáveis pelas armadilhas nunca foram identificados. E o mais assustador é saber que, mesmo em espaços dedicados ao contato com a natureza, existem pessoas dispostas a transformar uma trilha em uma armadilha silenciosa. O medo é real. E ele gosta de quem o procura. Nos vemos no próximo episódio, se você sobreviver até lá.